Vou lhe contar uma história da minha infância, mas eu admito que não tenho certeza dos fatos que realmente aconteceram naquela época. Embora eu reconheça que possa ser nada além de um ser humano qualquer, eu tenho que narrar isso apenas no caso de... Se você estiver esperando algum tipo de reviravolta ou algo parecido, pode esquecer. Eu só tô aqui pra contar o que aconteceu e eu vou tentar dar o melhor de mim pra manter essa história tão objetiva quanto possível. O primeiro evento que eu descreverei aconteceu em uma noite, acho que em janeiro. Pelo que eu me lembro, isso aconteceu logo após o término das férias de inverno. Eu deveria ter uns 9 anos naquela época, porque eu me lembro de ter contado os acontecimentos daquela noite para minha professora, a senhora Jay. Eu não tenho certeza se eu estava dormindo ou já estava acordado. Independente disso, eu ouvi um barulho. Um barulho de alguém arranhando algo. Esse som era quase imperceptível no começo, mas ficou alto e mais alto. Ficou tão alto que eu estava prestes a correr para o corredor e ir para o quarto da minha mãe. Até que eu vi ele. Eu não tenho certeza se eu sou capaz de descrever com precisão o que era. Ele não tinha uma forma. A única característica que eu posso descrever sobre aquela coisa é que haviam ventosas na superfície de sua pele, como as de um polvo. Eu não gritei, eu não sei porquê, mas eu não estava com medo. A superfície do seu corpo formava e se reformava a cada segundo, até que uma boca que se abria apareceu e falou para mim. Sua voz não era como a de um ser humano, e ele ainda por cima falou na mesma língua que eu falo. Ele pronunciou suas palavras para mim no mesmo som de arranhões que eu tinha ouvido antes. Quantos anos você tem? Ele perguntou. Eu disse a minha idade, e o que ele disse foi... Ainda não. Eu não lembro de mais nada depois disso. Eu devo ter caído no sono, já que a minha próxima memória do evento está associada a mim dizendo à minha mãe sobre isso no dia seguinte. Eu disse a vários adultos sobre o meu visitante, mas todos me garantiram que era algum sonho, como qualquer pai, professor ou avô diria. Isso teria sido o fim da história, se não fosse por muitos anos mais tarde eu ter tido uma experiência parecida. Se eu estou certo, esse evento aconteceu em janeiro também. Eu fui acordado novamente pelo som de arranhões, e por incrível que pareça, logo após o primeiro encontro, eu não tinha pensado muito sobre o que aconteceu naquela noite. Mas assim que eu ouvi aquele barulho, os acontecimentos daquela noite inundaram de volta para minha cabeça. Me sentei na cama e lá estava a criatura. Parecia ser a mesma que eu havia conversado, mas eu não sentia a mesma calma que o do nosso primeiro encontro. Embora não fosse medo, eu não me sentia à vontade, sabe? Mais uma vez, uma boca formada a partir do nada me perguntou: Quantos anos você tem? Eu disse a minha idade e ele respondeu: Ainda não. E como da última vez, eu não tenho mais lembranças do encontro. Eu me lembro de dizer à minha mãe e ela não se lembrava da última vez que eu tinha dito a ela. Mas ela parecia preocupada. Tão preocupada que ela tinha me dito para procurar alguém especializado para falar sobre os meus, entre aspas, terrores noturnos. Depois de falar com um psicólogo por algumas sessões, ele nos disse que o meu terror noturno foi provavelmente resultado da ansiedade sobre ir para a escola no ano seguinte. Esta parecia ser uma explicação razoável, considerando o quanto eu sempre fui tímido, solitário e a perspectiva do ensino médio era sempre constrangedora para mim. Com base nisso, eu acredito que devia ter uns 13 anos naquela época em que aconteceu esse segundo encontro. O último encontro foi de longe o mais perturbador, e esse eu me lembro bem melhor. Eu tinha 17 anos e fui acordado no meio da noite de novo. Ouvi de novo aquele som horrível de arranhões. Na hora eu tinha pensado sobre a noite anterior, e mais uma vez eu reconheci o som imediatamente. Desta vez, quando eu vi a criatura, eu me senti diferente. Eu senti medo. Um medo profundo que eu nunca tinha sentido antes e eu espero nunca mais na minha vida sentir de novo. A criatura esperou por um segundo, e então ele fez a pergunta: Quantos anos você tem? Eu estava congelado, sem fôlego.
Era como se vários minutos se passassem com a criatura em silêncio, esperando a minha resposta. E eu finalmente tomei coragem e respondi. E ele disse: ainda não. Como todas as vezes anteriores, eu não me lembro de mais nada depois disso. Dessa vez eu sei que aqueles eventos aconteceram naquelas noites. No entanto, eu tenho pensado na última noite sem parar. Com paranoia, eu me questionei por diversas vezes o significado da resposta que ele sempre me deu. A razão de eu estar aqui narrando é porque eu não solucionei esse problema ainda. O que envolve tudo isso é assustador e eu devo compartilhar as minhas experiências enquanto eu ainda posso. Eu espero do fundo do meu coração que eu esteja errado. Eu amaria pensar que o primeiro encontro foi só a imaginação de alguma criança e o segundo foi resultado da ansiedade de algum adolescente. Mas o que dizer da terceira? Talvez esses eventos foram apenas sonhos recorrentes, um fenômeno em que a maioria das pessoas experimentam em algum momento. Ou talvez eles nunca realmente aconteceram. Afinal, a minha formação acadêmica me ensinou que a memória humana é extremamente suscetível a perder, adicionar ou alterar informações. Eu espero que pelo menos uma dessas explicações seja verdadeira, e não o que eu estou prestes a propor aqui. Essas ocorrências têm acontecido a cada 4 anos desde que eu tinha 9 anos de idade. Agora que eu penso nisso, a criatura pode ter me visitado quando eu tinha 5 anos e até mesmo quando eu tinha apenas 1 ano. E eu simplesmente não me lembro. Cada encontro ele me diz, ainda não. Bem, se eu estiver certo, o próximo encontro será em breve. Eu tô com 21 anos agora, e é janeiro. Eu gostaria de poder lembrar do dia exato em que as visitas aconteceram, assumindo que ele sempre acontece no mesmo dia. Eu estou aterrorizado em saber o que ele quer dizer com ainda não. O que isso significa?